Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça comigo. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para dar 5 estrelinhas, que ajuda o nosso corre, que faz a gente chegar mais longe. Se está ouvindo no Deezer, no Amazon Podcast, no iOS, favorita lá, e da mesma forma fortalece demais. A gente voltou com o Clube de Conto da editora Reformatório. Então, você que está nos ouvindo, que quer participar esse ano, a parceria duradoura aí do Rabiscos e da Editora Reformatório volta à ativa. O clube é muito legal. Você recebe um conto, se você entrar no clube, você recebe o conto gratuitamente. E na última segunda do mês, a gente discute com o autor ou com a autora. Ele é virtual, então pode ser feito de qualquer lugar do Brasil. Tá eu e o Marcelo Nocelli aí há 2 anos, indo para o terceiro ano, com essa parceria aí que é muito produtiva e muito legal. O episódio de hoje que eu tô gravando com a Maria Eugênia, que você já viu aí no card, ele foi fruto de uma falha técnica. A gente ficou uma semana sem episódio, porque eu não tinha episódio na manga e a gente teve um problema com a internet. Então por isso que teve um gapzinho aí de uma semana sem episódio, mas não desista do Rabiscos. Estamos aqui de novo toda semana falando sobre literatura contemporânea. E espero que hoje a gente consiga gravar sem problemas, sem nenhuma chateação com a internet. É isso, sem mais delongas, vamos ao papo. Como doem as perdas para sempre perdidas e, portanto, irremediáveis, transformadas em memórias, iguais pequenos paraísos perdidos. E é com esse trechinho de um poema do Caio Fernando Abreu que a gente começa o episódio de hoje com a nossa convidada, que eu acabei de falar, Maria Eugênia Moreira, que é escritora, graduanda em psicologia, é autora de Urucum e Três Palmos, ambos pela editora Penalux, dos queridos Wilson e Tonho, queridos amigos, e do recente livro Os Pares de Sapato Não Acompanham as Quedas, que saiu pela editora Reformatório. Seja bem-vinda, Maria Eugênia. Espero que com a internet funcionando hoje, né? Obrigada, Tadeu. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com você. A Maria Eugênia, até a gente tem a câmera aqui, né? Vocês não veem, mas pro papo fluir, ela até desligou para a gente não correr risco de ficar sem conexão hoje. Eu conheci a Maria Eugênia, vou falar aqui, que foi com a apresentação do Marcelo, que falou de você. Depois a gente esteve na Flip, eu participei de uma mesa sua junto com o Fernando. Eu acho que a Bárbara estava também, não lembro. E eu gostei muito da sua escrita, gostei muito do seu livro, que é uma novela. Eu achei ele incrível. Eu vou falar um pouquinho aqui antes da gente começar o papo, mas Os Pares de Sapato Não Acompanham a Queda, As Quedas, de um fôlego só. É um livro que você lê numa sentada, vamos dizer assim. E é a história de uma mãe, chama Célia, que perde um filho que se mata, ele pula do apartamento. E tem frases lindíssimas a respeito da perda, a respeito da reflexão que a perda deixa, né? A mãe que deixa de ser mãe com a morte do filho. E o livro traz, então, num só capítulo, essas reflexões, essas angústias, essas dores, que é a dor da narradora, né? A mãe é a narradora. Não vou ficar falando muito para não dar mais spoiler, mas é basicamente disso que trata o livro. E eu quero começar o nosso papo, Maria Eugênia, falando sobre a perda. Já vieram inúmeros escritores e escritoras aqui no Rabiscos falar sobre isso, perda familiar, e é um prato mais cheio para a literatura que tem, o luto e a perda. E você faz na voz de uma mulher, de uma mãe, né? E você escolheu para contar sobre isso essa narrativa direta, essa narrativa a sangue frio, assim, num significado simbólico, talvez. Queria que você falasse um pouco dessa escolha, dessa narrativa direta e o que representa isso de falar como uma mãe, né? A narradora ser uma mãe perdendo um filho. Eu acho que para falar de luto precisa ser uma narrativa direta, né? É estranho você falar do luto de outra pessoa e não o seu luto próprio. Então essa escolha de como narrar o livro, ela veio meio que naturalmente de uma maneira de se aproximar daquilo que é universal ao mesmo tempo que é muito único, né? Então, eu acho que para mim falar disso, mesmo que tenha sido na voz de uma mulher que não sou eu, porque eu não sou mãe, nunca fui mãe, nunca passei por isso, mas foi lidar com um luto que era meu de alguma maneira também, assim. Então eu estava passando por um momento pessoal de muita perda, de muita dor, e eu precisava falar disso, precisava falar do quão
único era o que eu estava sentindo, porque era sobre mim, era sobre a minha vida, de uma maneira um pouco mais distanciada para fazer com que esse papo fosse menos doído, né? Essa escrita fosse menos doída e assim fosse possível. Então eu escolho falar disso através de uma perda que eu não passei para falar de uma perda que eu também já tive. Então, essa escolha de narrador vem meio que nesse sentido quase esquizofrênico, né? Essa coisa que é minha, mas não é minha, falar da dor de repente não ter mais alguém na sua vida, colocada isso no papel de um filho que eu nunca tive. E foi uma escrita que também foi um pouco enlouquecedora para mim nesse sentido, porque eu estava passando por um luto e quando eu vi eu estava sofrendo por um luto inexistente, assim. Eu estava sentindo falta de uma criança que eu nunca tive, por exemplo. Então eu acho que é isso. A literatura, quando ela trata da perda, ela fala de uma perda universal, né? Porque o luto é uma coisa que todo mundo passa em diferentes camadas da vida, enfim, ao mesmo tempo que é algo muito individual. Então, eu não vi outra maneira de tratar esse assunto a não ser escrevendo em primeira pessoa, na voz de uma pessoa que não era eu mesma. Foi uma forma de doer menos a sua dor real? Sim, eu acho que foi uma maneira de substituir uma dor que estava muito absurda por uma muito mais dilacerante, assim, né? Uma dor que superasse a minha e por isso mostrasse que a dor que eu estava vivendo e que estava insuportável para mim, ainda assim ela era ultrapassável, sabe? Essa dor real que você fala, né? Que nós que escrevemos temos esse privilégio, né? De poder usar da literatura como uma arma também, como uma forma de aliviar, né? Um motivo até egoísta, de certa forma, né? De certa medida, e que bom que tem isso, né? E você é estudante de psicologia também, né? Eu não sei se isso é um problema, você falar dessa perda real, né? Se tem a ver com morte, enfim, alguém próximo, mas essa análise do inconsciente também, você sendo estudante de psicologia, ela acalenta um pouco o seu caminho ou você acha que acentua um pouco isso? Eu acho que acaba acentuando no sentido de, conforme a gente estuda o assunto, né? Eu estudei na graduação, enfim, você entra em contato com detalhes daquilo que talvez na ignorância fosse mais fácil de passar despercebido, ou enfim. Como a gente passa a entender alguns caminhos dessa elaboração do luto, com a psicanálise, por exemplo, ultrapassar ele acaba, pelo menos para mim, individualmente, acabou sendo mais difícil, porque eu tinha consciência dos detalhes e da dificuldade desse caminho, justamente por ser algo muito pessoal, muito íntimo, ao mesmo tempo que muito presente em todas as esferas da vida, e sabendo a importância de como a maneira com que eu fosse ultrapassar esse momento ia me levar para tal elaboração, e, enfim, todo o peso da coisa. Mas eu acho que também dá acalentada, porque também passa a ser algo não tão desconhecido, né? É que o luto eu acho que é uma coisa que sempre vai fugir das mãos de quem tá passando por ele, assim, ninguém tem esse controle sendo estudado ou não, mas quando você tem um pouco essa base teórica, esse caminho, assim, que te mostra um pouco para onde isso pode ou não ir, enfim, também, não sei, dá um certo alívio por saber as pedras que talvez venham no caminho. É interessante ouvir você falar, porque a sensação que eu tenho ao ler o livro é uma sensação de verossimilhança, como se de fato aquela história estivesse acontecendo. E isso é mérito dos bons escritores, né? E você tendo esse conhecimento psicológico dentro da academia também, talvez transfere um pouco isso de um jeito mais profissional, que deixa a gente com a sensação de que de fato é uma mãe falando ali, uma mãe que está perdendo o filho, com uma reflexão bonita, porque seu livro tem frases poéticas lindas, né? Já anotei uma aqui que eu gosto, que é isso que eu sou, ou melhor, é isso que eu deixei de ser, uma mãe. A mãe que só tem um filho, ela deixa de ser mãe, né? Não é que ela deixa de ser mãe, mas ela deixa de ser uma mãe ativa, né? Ela passa a ser a mãe de uma pessoa que morreu, né? E destaca essa questão de identidade da mulher mãe. Como que é a sua relação familiar, assim? Você tem uma relação boa com a sua mãe? Isso se desdobrou de alguma forma? Porque você é tão íntima ao falar como uma mãe na escrita que me despertou a sua curiosidade. A minha relação com a minha mãe é ótima, assim, na medida possível do universal, né? Com todas as suas camadas. Mas eu acho que eu me aproximei bastante desse tema quando eu estava fazendo meu TCC, que era um pouco sobre essa questão do luto, do não dito familiar, da melancolia, passando pela história do escritor Victor Eringer, que infelizmente se suicidou, enfim, que foi uma coisa que pegou também para mim, por imaginar como foi isso para a família, enfim.
E eu acho que eu consegui transpassar isso na literatura de uma maneira íntima, também pela ajuda dos meus estudos pela psicanálise, por exemplo. Então, assim, entendendo que quando você não passa pelo luto, você vira um melancólico, que é uma coisa completamente teórico na teoria freudiana, né? Então, entendendo isso, eu consegui construir uma mãe que vai enlouquecendo nesse luto e vai ficando cada vez mais melancólica e cada vez mais afundada nesse sofrimento. E eu acho que foi isso que conseguiu talhar um pouco de realidade na minha escrita, mesmo eu não sendo mãe, não tendo passado por uma experiência nem parecida com isso. Mas sobre a minha relação com a minha mãe, eu acho que isso entra no livro no sentido de ter medo do que eu ia falar, assim, né? Porque o meu livro, por exemplo, não foi lido pela minha mãe, ela já deixou claro que nunca vai ler, porque ela disse que seria muito sofrido. Então, acho que entra nesse sentido. Mas eu tentei passar por isso enquanto eu estava escrevendo, assim, até para não parecer. Eu tinha muito medo, quando eu estava escrevendo esse livro, de parecer que eu estava me declarando uma suicida. Porque eu acho que tem um pouco esse tabu sobre esse tema, que é quando você fala dele, você cai no clichê de ser uma pessoa triste, uma pessoa que está sempre com essa ideia mórbida na cabeça. Eu não queria deixar esse aspecto na minha literatura, até porque não seria um aspecto real, assim. Mas então eu acho que é Você isso, nunca passou por teve esses essa caminhos ideação todos. suicida, essa coisa pessoal, você nunca passou por isso. Eu acho que eu já passei no limite que Na todo mundo já normalidade, né? passou. É, assim, naquele limite, por exemplo, na adolescência, que é um momento que a gente pensa muito nisso, que é aquela coisa meio que de se desafiar, né? Até onde isso iria, até onde a minha importância no mundo chega. Então, eu acho que nesse aspecto eu já passei por isso, mas também nunca no sentido do real, né? Eu acho que para mim nunca passou para a realidade ou nunca foi um problema de fato, assim. Eu gosto muito do tema do suicídio. Eu escrevi um livro sobre suicídio também, um romance, que foi lançado pela Penalux em 2014, acho, que se chama Entrelaçadas, e eu precisei falar sobre isso para tirar questões minhas. Eu perdi um amigo muito querido que se matou muito jovem. Você falou do Vitor, eu gosto muito do Vitor, né, da literatura dele, a gente conversava muito sobre suicídio. E o Vitor, ele tinha quando a gente conversava sobre, ele passava o Vitor Heringer, né, para quem tá ouvindo e não conhece, vale muito a pena conhecer os dois livros dele, e saiu uma coletânea também agora pela companhia ano passado, acho. Ele tinha uma naturalidade, uma normalidade sobre a pessoa que opta por encerrar a sua própria vida, encerrar o suicídio, assim, através do suicídio, né? E é um tabu muito grande falar disso, né? Eu tenho um episódio, inclusive, aqui no Rabisco sobre suicídio. Falei de escritores, escritoras e personagens que se mataram, eu junto com a Jéssica Balbino. Para a psicologia é um tema muito bem resolvido, né? O estudo do suicídio é muito bem resolvido, mas para a literatura é um prato cheio, né? Eu lembro quando eu escrevi um querido amigo meu, faleceu não suicídio, mas faleceu precocemente também de infarto, o Celso Patelli, que esse episódio é com ele, inclusive, psicanalista, psicólogo. Ele falou isso para mim. Ele falou: para literatura, o suicídio é magnífico. Para psicologia, ele é muito bem resolvido, ele é muito bem estudado, né? E eu queria entender isso na sua cabeça, assim, porque o suicídio, o livro, ele trata também de uma primeira desilusão amorosa. E a gente sabe que o suicídio, às vezes, ele é levado num momento de impulso por um motivo muito banal, às vezes. Não necessariamente a pessoa está carregando um fardo muito grande, mas às vezes ela transforma aquilo num negócio muito grande, uma coisa menor, uma coisa pequena. Como que você escolheu, assim? Como que você estava escrevendo isso? Você foi entrelaçando essa história dentro da cabeça do menino e da mãe? Então, eu acho que é isso. A presença do Victor Ehringer na minha vida, tanto academicamente, porque eu estudo muito ele, eu faço muita pesquisa sobre, estou fazendo meu projeto de mestrado sobre a escrita dele, e a minha paixão platônica por esse homem, assim, veio desde muito cedo, né? Em 2016, eu tive minha primeira leitura do livro dele, e desde então eu fiquei muito Qual que foi? apaixonada. Foi Glória ou foi o outro? O Amor primeiro que eu li foi Maravilhoso. Glória. Glória. É, Foi Glória. eu gosto, é o que eu mais gosto, aliás. E aí eu fui apresentada a escrita dele em 2016 e logo após, assim, 2 anos depois, né, ele veio a falecer, enfim. Para mim isso foi uma perda muito chocante na época. Então eu acho que foi a primeira vez que eu cheguei a ter contato com esse tema suicídio de uma maneira mais séria, assim. E eu não cheguei a ter contato nenhum com o Victor. Tipo, não era uma pessoa da minha vida, ele era só um autor que eu gostava muito na época, que eu acompanhava muito os videopoemas dele no YouTube, os textos na revista Pessoa, eu acompanhava demais. Então, quando isso acontece, eu me deparo com isso e eu levo um susto.
E eu acho que depois disso eu fiquei até meio presa, obcecada demais por esse assunto e por esse assunto na trajetória dele. Tanto que eu começo a ler os textos, reler os textos dele de outra perspectiva, buscando pistas, sabe? Esse tipo de coisa. Então, quando eu começo a fazer o meu TCC na faculdade sobre a escrita heringeriana, não tinha outro caminho a não ser entrar de novo na vida dele e explorar tudo isso para entender a narrativa do livro e colocar não só o livro no divã, mas a escrita de uma pessoa no divã acadêmico, assim, né? Simbólico. E é aí que eu começo a entrar em contato com isso no sentido da fantasia mesmo, sabe? De pensar, pô, como é que são aqueles segundos da pessoa abrindo a janela, se debruçando no parapeito, o que que ela pensa? Será que ela lembra de abrir a porta? Será que ela arruma a casa? Será que ela lembra de alimentar o cachorro? Então eu comecei a pensar em tudo isso e a me aproximar disso, porque a partir do momento que eu começo a ficar presa nessa imagem e a ficar nessas dúvidas que nunca vão ser saciadas, eu começo a me colocar nessa situação para pensar o que eu faria, né? Então isso vai se aproximando muito de quem eu sou, dos meus limites, dos meus amores, dos meus impulsos. Então, eu acho que isso caiu muito no livro, assim, de a cabeça da mãe, por exemplo, é a cabeça que eu mais me aproximei, porque é a cabeça do inconformismo, da dúvida mesmo, assim. Então, tanto que eu escrevo pouco sobre o que o próprio suicida no livro pensa e fazia, né? São só suposições que a mãe faz, justamente para eu não ter contato com esse tipo de pensamento, enfim. Então, eu acho que vai indo nesse sentido, de criar subjetividades dos personagens a partir de obsessões e dúvidas minhas, assim, sabe? Muito legal você falar, trazer o Vitor para essa discussão, assim, com essa paixão. Eu me identifico muito com as coisas que você está falando, porque esses pensamentos todos, o que que pensa uma pessoa, quando eu criei uma personagem falando sobre suicídio, foi justamente isso que você está trazendo aqui. O que que o suicida pensa naquele momento? Se você escrevesse uma carta suicida, o que que você colocaria nela? Quem que você queria tocar ou dar alguma informação, né? E o Vitor, ele tinha um negócio com o Twitter que eu achava divertidíssimo, que ele apagava, todos os dias ele apagava tudo que ele escrevia. E ele apagava todas as interações, né? E eu conheci o Vitor pelo Twitter, a gente conversava por direct. Falo que uma coisa que eu arrependo foi de ter apagado as minhas conversas com ele, porque foi uma ode a ele mesmo, foi um respeito a ele. Quando ele morreu, eu apaguei as conversas, como ele fazia. E ele tinha esse amor pela vida. E para mim isso é uma coisa muito louca, porque quando você vai mergulhar nesses temas que você está trazendo, você vai ler cartas suicidas, você vai ver essas pessoas que tratam o luto com a perda, nada mais é do que esse antagonismo com a vida dentro do maniqueísmo que é perverso às vezes, que a vida oferece um caminho sem saída para você, né? Chega lá e não consegue cruzar essa barreira, né? Então eu gosto de te ouvir falar por isso, eu me senti bem representado também, né? Essa empatia que eu tenho com o tema e com a sua escrita, porque eu fiquei muito apaixonado no seu livro. Eu queria que você falasse um pouco, eu dei uma pequena pincelada numa sinopse dele no começo, mas eu queria que você contasse um pouco o que você quer contar, o que você pode contar do seu livro para quem está ouvindo, porque a pessoa já tem uma noção do que fala o livro, mas quando você fala do seu livro, você conta ele como? Eu falo que é um livro sem muitos rodeios, assim, né? Muita gente veio me falar sobre isso, como o livro é curto e duro, e também tem essa coisa de não querer enfeitar o sofrimento, eu acho, assim. Eu me sinto um pouco na responsabilidade enquanto psicóloga também, assim, de não ficar enfeitando muito sofrimento, que é um sofrimento bruto e difícil, sabe? Então é um livro sobre uma mãe, que era uma professora de história da faculdade, que um dia ela chega em casa, ela tá esquentando a janta e ela recebe esse telefonema do porteiro do recém-adquirido apartamento do filho, dizendo que encontraram ele caído ao lado do prédio e que naquele momento ela já soube que caído significava morto, jogado, se suicidado. E aí começa o caminho dela para elaborar essa perda. Então, começa com ela ficando muito triste, aí é ela se distanciando do marido, porque ela não consegue ver a perda do filho para o marido do mesmo jeito e com o mesmo sofrimento do que é para ela. Tanto que tem um momento no livro que eu falo sobre a questão do laço umbilical, né? Essa questão de que pai pode estar sofrendo muito na visão dela, mas que ela tá sofrendo muito mais porque quem gerou visceralmente aquilo foi ela, quem estava ligado àquilo visceralmente foi ela, e era ela. E tanto que ela tem até vários
uns delírios, assim, no sofrimento, que é o lance de, pô, se eu não tivesse cortado esse laço umbilical e ele ainda tivesse ligado em mim, será que ele não teria conseguido cair da janela? Teria sido uma espécie de bungee jumping esse laço umbilical? Então começa esse delírio. Então parte de um sofrimento, aí mostra um casamento acabando, aí mostra o marido dela se reerguendo nos seus próprios sintomas, então ele reerguendo uma família que seria perfeita para ele, que foi a família dele que foi acabada com esse ato. Então ele vai e casa com uma mulher que também já tem um filho, e aí mostra a mãe, né, a Célia, a narradora, lidando também com esse sofrimento de ver o marido conseguindo ultrapassar essa perda, essa dor, e ela não, ela ficando presa e sozinha naquilo. E aí começam os delírios e começa a melancolia da coisa, né? Começa ela vestindo a roupa do filho no final do livro, ela não se reconhecendo como um par diferente, sim como um par igual ao filho. Então ela e o filho eram a mesma coisa, e a partir do momento que o filho morre, quem é ela? Porque ela deixa de ser mãe, ela deixa de ser alguém por ela mesma no mundo, porque ela vai ser sempre a mãe de um suicida. Então, o porteiro do prédio, quando vê ela pela câmera do elevador, vai saber que ela é a mãe do menino que se jogou. As pessoas na rua, não importa o que ela esteja fazendo, vão olhar para ela e vão falar: pô, ela é a mãe do menino que se jogou. Tem a passagem que ela fala da compra do supermercado, que o caixa vai julgar ela pelas compras que ela está fazendo, porque se ela comprar um Danone, o caixa vai achar que talvez ela tenha um filho criança, então ela não pode. Então começa esse delírio meio de perseguição também no luto, assim. Então ela vai enlouquecendo aos pouquinhos, de um jeito, numa maneira de tentar superar isso e elaborar essa questão, sendo que é uma questão de fato muito quase impossível mesmo de ser elaborada, se não foi impossível, né? De tão absurda. Então eu acho que é um livro sobre isso, assim, sobre o caminho do enlouquecimento de uma perda que é absurda, no sentido de ser fora mesmo do que é concebido por qualquer pessoa, assim. Muito legal. Maria Eugênia, tem gente que escreve para resolver questões, né? E tem gente que tem histórias que são escritas para resolverem questões. Você quer falar mais sobre isso em algum momento, ou você acha que esse tema foi dito nesse livro, tudo que você precisava falar? Eu acho que nunca vai ser algo saciado, assim, né? Eu adoro falar sobre isso, na verdade, porque esse livro para mim foi muito isso, foi um escape para eu conseguir lidar com as minhas próprias questões, colocando isso na história de outra pessoa. Então, para mim, assim, conseguir fazer esse jogo de papéis para conseguir lidar com coisas que são nossas é uma coisa muito importante, né? É uma coisa que, querendo ou não, enriquece qualquer trabalho terapêutico, por exemplo. E eu acho que isso nunca vai ser algo contemplado 100%, assim, pelo menos para mim é algo que é isso, eu preciso disso para continuar existindo e lidando com as minhas coisas, assim, seja no próprio livro, seja conversando com alguém, seja na escrita, na produção acadêmica, sabe? Nada como entender esse universo e não esgotar o tema dentro de um amadurecimento que a gente vai tendo, né, com as nossas novas experiências de vida, novas fases de vida. Você teve uma orelha muito bonita da Rita de Podestá, uma querida amiga que já teve aqui também. É o Zaranza, que é um livro que eu gosto muito. E você tem uma capa que eu gosto também. Eu não sei se essa capa tem mão sua, tem mão do Marcelo, mas ela é uma capa perturbadora e ela vem a ilustração na capa com o escrito menor e dentro tem ela maior, ela mais apresentada ali, que é uma capa que me incomodou muito, assim, dentro também. Como é que foi essa escolha? Teve dedo do Marcelo nisso aqui? Foi você que escolheu? Como é que é? A capa foi uma coisa engraçada, foi uma escolha completamente minha e 100% apoiada pelo Marcelo, que inclusive foi muito paciente, porque foi um processo um pouco demorado, assim, mas porque eu tenho comigo uma coisa que é, tudo que eu faço, as pessoas que vão estar comigo nisso precisam ser pessoas que eu quero, de fato, levar junto comigo, assim. Não, eu não gosto muito dessa coisa de não ter laço com quem está produzindo junto comigo. Então, essa capa eu pedi para um dos meus melhores amigos, assim, da época de escola, que ele estuda artes visuais, ele é um puta artista. Eu virei para ele, eu falei, ele chama Márcio Júnior. Eu falei, Márcio, eu acabei de escrever um livro muito sofrido, é sobre suicídio, e eu acho que você conseguiria ilustrar isso, justamente por ser uma pessoa próxima com quem eu já conversei muito sobre esse tema. Então, eu acho que nesse sentido, assim, ele foi uma das primeiras pessoas que me veio na cabeça. E aí a gente conversou um pouco sobre o livro, eu mandei para ele, ele leu. E aí ele fez vários rascunhos, assim.
todos eles sempre com uma carga de muito sofrimento, todos no carvão, né, para dar esse peso, então tudo desenhado à mão, em tela, tal. E tudo feito à distância, porque ele é de outra cidade, ele tá morando em Bauru, então tudo assim, a gente se mandando no WhatsApp, se ligando, então aquela coisa bem, bem caótica. E aí, um dos rascunhos que ele me mandou foi esse, que na hora que eu olhei, assim, eu bati o olho na cara do personagem do desenho, eu vi aquele sofrimento escancarado no desenho, eu falei, putz, é isso mesmo que eu quero, vai ser esse. E aí eu mandei pro Marcelo, ele topou, foi ótimo. E aí eu mandei esse projeto para um meu outro amigo, o Gustavo Nieri, que é um designer, para ele montar o projeto mesmo da capa, né? Então, foram pessoas, é isso, são pessoas da minha vida entrando nesse projeto sobre a minha vida junto comigo. E enriquece mais ainda saber a história, né? A história da capa. Uma apresentação lindíssima, assim. Eu acho que diz muito ao que veio o seu livro também. A sua produção, ela é intensa, né? Você lançou um livro em 2020, 2021, 2023, né? E você é tão nova e com uma produção aí literária. Eu queria que você falasse um pouco, desse uma pincelada sobre os dois e esse caminho que você percorreu, tanto com o Urucum quanto com Três Palmos, se eles tem relação, esse estado de discernimento que você usou para escrever Os Pares de Sapatos, se eles têm a ver também, dialogam de certa maneira com o seu estado de 2020, com a Maria Eugênia de 2021, com o Três Palmos. Eu gosto de brincar que Os Pares, assim, foi meu primeiro livro, porque com meus outros dois era uma coisa tão pessoal que às vezes eu fico pensando se eu devia mesmo ter publicado, sabe? Por exemplo, o Urucum, que eu publiquei lá em 2020, começo de pandemia, é um complô de textos da adolescência, assim. Então tem texto que eu escrevi quando eu tinha 15 anos, mini diário que eu estava escrevendo na pandemia, sabe? Era uma salada assim de coisas que eu já tinha escrito, que eu estava postando no Facebook e entrando em contato com o Tonho, tal, a gente decidiu publicar. Mas era uma coisa bem pessoal, assim, tanto que tem muita referência sobre a minha vida no interior, na minha cidade, sobre acontecimentos e figuras da cidade, que eu acho que pessoas que não são dali vão ler e talvez não entendam, não achem tão engraçado, não encontrem um humor da coisa. E o Três Palmos, ele veio também um pouco nesse sentido mais pessoal também. Ele já veio com um pouco mais de seriedade, porque eu já estava escrevendo ele um pouco mais, não sei, dedicada a uma coisa só, né? Porque é isso, o Urucum, ele foi um complô de tudo que já estava produzido. O Três Palmos eu sentei para escrever, mas eu brinco que o Três Palmos ele foi uma carta de pedido de desculpas que eu devia ter enviado por e-mail e não publicado, sabe? E foi eu tentando elaborar uma situação ali que eu tinha com uma grande amiga minha, que eu sentia muita culpa, a gente tinha ficado anos sem se falar, um mal entendido, e eu sentia muita culpa e eu precisava, de novo, colocar isso na vida e na narrativa de outras pessoas para conseguir me aproximar e entender o meu lugar nessa história e conseguir entender a minha culpa e pedir desculpas. Então eu escrevo essa história sobre a perda de uma mulher, né, da perda da Estela e tal, e publico nesse sentido de fazer esse livro chegar nessa grande amiga, de fazer ela ler e entender o quão arrependida eu tava, o quão, sabe? O quanta saudade eu sentia, que era uma coisa muito enlouquecedora na pandemia para mim. E deu certo, assim, na medida do possível. Ela leu o livro, a gente se resolveu, somos super amigas hoje em dia de novo. Mas é isso, nenhum desses dois foram no sentido da produção literária por ela mesma, assim, sabe? Eram processos muito individuais sendo colocados no papel. E por mais que Os Pares tenha sido também uma coisa muito individual, de passar por um luto pessoal através de um luto alheio, ele já teve também mais esse ímpeto de publicar mesmo, de sentar e tomar a sério, assim, tomar nota e estudar e, enfim, reler e editar e cortar trecho e refazer e mudar a visão, porque é isso, Os Pares, ele começou sendo escrito na perspectiva de uma namorada e não de uma mãe. Então teve essa coisa de reconfigurar para ver qual narrativa ia ficar melhor, qual eu teria um desempenho melhor na escrita, o que seria mais próximo do meu jeito de escrever, de falar, de narrar alguma coisa. Então acho que teve mais essa atenção. Então eu sinto que, assim, de fato é o meu primeiro filho literário, sabe? Legal, e você lida de um jeito muito íntimo com a literatura, isso é visível. Agora você falando das duas primeiras produções, dá para perceber mais ainda. Você acha que o luto e a tristeza, falando da morte agora,
dentro de uma morte abrupta e dentro de uma morte natural, orgânica, mas de alguém que tem muito significado, ele é o mesmo ou ele surpreende o cérebro em algum momento ali? Não, eu acho que sempre surpreende. Eu acho que é difícil ser uma coisa única e uma coisa conhecida. Não importa quantas vezes você tenha passado por isso e como você passou por isso. Eu acho que é sempre algo que vai te chocar, que vai te surpreender, que vai quebrar suas pernas de algum jeito, que vai te entristecer, que vai te enlouquecer em certos limites, que vai te fazer flertar com a melancolia, que vai te colocar nesse papel de vulnerabilidade emocional mesmo, assim. Eu acho que não existe uma coisa como o aprendizado da morte, assim, sabe? O aprendizado do luto. Eu acho que é muito difícil falar disso, assim. Eu acho que se você cai nisso, você tá sendo injusto com o próprio sofrimento, sabe? Você tá tentando estar numa posição quase de graduando do sofrimento que não existe, assim. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser sempre tratada, falada, lidada, sentida de uma maneira como se fosse a primeira e a única, e enfim, sempre de peito aberto para esse sofrimento, como maneira de superar ele também, sabe? E ser justo com ele, ser justo com a unicidade da coisa. É isso. Eugênia, feliz demais com o nosso papo. A internet nos absolveu hoje e deixou a gente conversar de um jeito muito fluido. Acho que aquele dia a energia devia estar caótica para não autorizar o nosso papo. Poucas vezes deu problema. E hoje o papo fluiu de um jeito muito gostoso, apesar do tema. Mas o seu livro, ele mostra muito o que veio, assim. É um livro que eu indico, é um livro que eu gosto de falar. Já falei dele em conversas com amigos e eu ter o privilégio de falar com você sobre, entender um pouco essas entrelinhas, né? Esse papo solto que o Rabiscos permite também. E obrigado. Onde que o pessoal te acha? Onde que o pessoal acha seu livro? O pessoal que quer conversar com você mais a respeito ou quer comprar o seu livro, como é que faz? Bom, eu tô no Instagram sempre, né? MareuGN, e tô sempre lá, na verdade, é muito fácil me acessar. Tô sempre aberta para conversar sobre, não só sobre o meu livro, sobre qualquer coisa, quem quiser me achar, tô sempre aí. E o livro, ele dá para ser achado em muitas plataformas, né? Na Amazon, na própria loja virtual da Reformatório, na Martins Fontes, em livrarias pela cidade de São Paulo, BH, Santos, vários lugares. No meu Instagram tem até um destaque que fala um pouco sobre isso, onde encontrar o livro, para quem quiser. E eu acho que é isso. Obrigada, Tadeu. Eu amei estar aqui, eu amei conversar com você. Sempre bom ter esse tipo de papo. E é isso. Eu que agradeço e adorei saber as nossas similaridades, as nossas coincidências da vida, em especial pelo Vitor. Eu fiquei muito feliz mesmo. Ele esteve aqui de certa forma hoje. Eu gosto disso porque o Vitor, para mim, é um talento que foi embora cedo demais. E os motivos que levam você a escrever são muito parecidos com os motivos que me levam a escrever. Então, eu me senti mais conectado a você hoje. Já me senti com o livro e eu acho que você é um presente aí para a literatura. Obrigado de coração. Obrigada, Tadeu. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta. Em breve com novidades do álbum de fotografias, hein? Eu e o João Nunes Júnior vamos trazer novidades bem boas a respeito do projeto que não parou, tá? A gente só deu um hiato aí para reconfigurar, para reprogramar. E a semana que vem a gente volta. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.